15 da harpa cristã. Pode. Não vai ficar bonito? Fica à vontade, meu querido. Irmão, pode ficar todos à vontade. Podem se sentar. Na verdade, nas assembleias, os hinos da harpa são sentados. É? Amém? Amém, irmão. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia, Deus. Aleluia. Glórias ao teu santo nome, Pai. Irmãos, vamos partir bem direto para a palavra, porque hoje, Amém, pastor. em nome de Jesus, vamos derramar fogo do céu. Em nome de Jesus. Ô, glória! Mateus capítulo de número 3, a partir do versículo de número 13.
Mateus, capítulo é o número 3, o versículo, a partir do versículo de número 13. Na minha epígrafe aqui está o batismo de Jesus. Algumas pode estar aí, Jesus é batizado. O batismo de Jesus. O batismo de Jesus. Quem lembra que a gente estava estudando na quinta-feira passada? É 13 ou 13? Mateus 3, a partir do versículo 13. Mateus 3, a partir do versículo 13. Alguém lembrou aí que a gente estava estudando na quinta passada? João 3. O batismo de Jesus. Lembrou? Foi do... A gente falou a respeito de Nicodemos, a questão da Como ser o de velho novo, pode retornar ao ventre de sua mãe. a questão do novo nascimento, tal. Lembraram? Pegaram aí? Vou continuar na mesma batida, na mesma pegada. A questão da conversão, a questão do novo nascimento, a questão de nova criatura. Aí por que eu peguei o batismo de Jesus? Porque Jesus era um homem igual a gente. Jesus também era um homem sujeito a falhas. Jesus era o homem. Mas o que estava dentro de Jesus que era diferenciado, que era o Cristo, Filho de Deus. Então, não sei se vocês já conseguiram entender isso, se vocês já aprenderam isso, acredito que sim. Mas Jesus, homem, o Cristo, Filho de Deus. Vocês pegou aí? Jesus, homem, o Cristo, Filho de Deus. Então, Jesus era um homem e dentro deste homem chamado Jesus habitava o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador da nação, o Salvador do mundo. Então assim, Jesus, o homem, tinha fome. Jesus, o homem, tinha sede. Jesus, o homem, tinha dor, se sentia triste, se sentia alegre, tinha que trabalhar, tinha calos na mão, sangrava, tinha dor de cabeça. Então assim, Jesus, ele veio no corpo corruptível. Vamos entrar no texto, que aí senão eu começo a pregar, a gente nem vê o texto ainda, hein? E vocês sabem como que eu sou. Eu começo a falar e o negócio fica bom e a gente não para mais. Vamos embora. Amém? Mateus 3, a partir do versículo 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João... Brother, chegou mensagem no WhatsApp pra você. Sua dia dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em que eu me Olha que interessante, cara. Jesus, ele estudou, ele leu a palavra de Deus, ele aprendeu todo judeu, na verdade, todo israelita, desde criança, os homens, as mulheres não, eles já com 12 anos, eles já sabiam os livros das leis todos, os 5 livros, né? Então Jesus com 12 anos, ele estava no templo ensinando os mestres, os doutores da lei. Jesus com 12 anos, estava no templo ensinando. E por que eu escolhi esse texto aqui? Porque aqui é a revelação do céu a respeito de Jesus. Até aqui Jesus era Jesus. Jesus quem? Quem batizou ele? O próprio primo, João Batista. O que eu trouxe, o que eu quero trazer hoje, meus irmãos, através do que a gente vai dar continuidade aí, tá no capítulo 4 aí. O que eu quero trazer pra gente hoje é a respeito de chamado, a respeito de ministério. Sua vida é um ministério, minha vida é um ministério. Ah, de que ministério que você é? Tudo bem, você faz parte de um grande ministério. Qual o grande ministério? O ministério de Jesus Cristo. Esse é o maior ministério que nós fazemos parte. A igreja de Cristo. Então, cada um de nós somos uma igreja em particular. E cada um de nós somos um ministério em particular, irmão. Porque nós somos uma igreja em particular. Cada um de nós é um templo. Cada um de nós é uma igreja. Então, cada um de nós é um ministério em particular. Como assim, pregador? Não estou conseguindo compreender. João Batista era um ministério. Qual foi o ministério de João Batista? Primo de Jesus, que batizou Jesus? Anunciar o Messias. Qual foi o ministério do profeta Isaías? Anunciar o Messias, profeta messiânico. Então, Isaías anunciou João Batista e o Messias. E João Batista, ele veio abrir caminho, preparar o caminho para Jesus chegar. Ele veio para trazer o batismo de arrependimento, porque já era chegada a hora de Cristo chegar. E o mais interessante é que lá no livro de, acho que genealogia, se eu não me engano, acho que é até em Mateus mesmo, que fala quando Maria fica grávida,
É em Mateus ou é em Lucas? Agora não me recordo. E ela sai da onde ela estava, que José saiu junto com ela, por quê? Para que o escândalo não viesse à tona, ela era virgem e tal, e estava grávida. Então ela vai para casa de quem? De Isabel, mãe de João. E Isabel, mãe de João, ela era estéril e ela não podia ter filho. Pai de João, o sacerdote Zacarias, quando ele entra no templo, que ele chega dentro do templo, que foi a vez dele no ano de representar, de fazer o sacrifício, que era uma vez ao ano, caiu a sorte sobre Zacarias. Ele já era velho, sua esposa também já era um pouco avançada de idade, muito parecida com a história de Abraão, e eles queriam ter um filho, ou seja, a linhagem da família de Zacarias, o sacerdote, acabaria nele. Ele não daria continuidade, porque a esposa dele não podia ter filho. E quando caiu a sorte sobre ele dele entrar no templo para ele poder fazer sacrifício pelo povo de Israel, lá dentro o anjo do Senhor falou com ele. Falou que a esposa dele estava grávida. Só que imagina a emoção desse homem, cara. Então o anjo foi e calou a boca dele, tirou a fala dele, como se tivesse cortado a língua dele, para que ele não viesse a falar, porque ali já era o trabalhar de Deus, já anunciando o Messias, o Cristo dele. Porque viria João. Aí interessante que quando Maria chega na casa de Isabel, quando a Isabel, prima dela, vê Maria, automaticamente João pulou no ventre de Isabel, João Batista. É onde vem a frase bem famosa da Igreja Católica, bem-aventurado, bendito é o fruto do vosso ventre, bem-aventurado és tu. É quando Isabel fala para Maria, bendito é o fruto do vosso ventre, bem-aventurado és tu, mulher. Bem-aventurado é o que está no teu ventre. Porque João Batista saltou, Isabel nem sabia que estava grávida. A hora que ela chegou, que Maria chega ali, então um antecedeu o outro. E João, por incrível que pareça, era mais velho, era mais novo, era mais velho que Cristo, que Jesus, era mais velho que Jesus. E ele fala, olha, eu sou menor, eu sou maior que ele, mas ele é maior. Então assim, aquela coisa meio de doida mesmo que Deus faz a respeito da sua palavra, que não é pra gente tentar entender, irmão, só para crer, simplesmente crer. E aí, aonde eu quero chegar com tudo isso, irmão? A questão de chamada, a questão do ministério. Você é importante para o reino de Deus, cara. Você é um ministério em particular, eu sou um ministério em particular. A gente, cada um de nós somos um ministério em particular. João Batista, ele entendeu o ministério dele. Ele entendeu o ministério dele. Meu, analisa, pensa, cara. Pensa comigo. Você anunciar o Salvador da humanidade, irmão. Deus chegar para você, o Espírito Santo de Deus, iluminar sua mente, iluminar o seu discernimento e falar assim, ó, Marcelo, você vai anunciar a volta de Jesus. Você vai falar o dia que ele vai... Que Jesus fala que ninguém sabe o dia nem a hora. Mas pega esse peso. Você vai anunciar o dia que Jesus vai rasgar no céu. Elton, é o seguinte, você vai anunciar que os anjos vão tocar a sétima trombeta. Que aí vai ser destruição total. Irmão, imagina se chegar no púlpito e falar assim, ó, eis que Deus manda te dizer. Está vindo um anjo, tal dia, a sétima trombeta será tocada. Imagina a resposta. Aí agora imagina o Espírito Santo de Deus iluminando a mente de João e falando, você vai anunciar o meu Messias. Você vai anunciar o meu Cristo. Ele pegou a responsabilidade para si, ele não duvidou, ele não titubeou. Titubeou, para falar isso. Titubeou. Essa é a palavra. Ele não titubeou. Ele pegou essa responsa para si e o que ele fez? Ele foi anunciar para o rei Herodes, o tetrarca, ele foi anunciar para os grandes da sinagoga, para os fariseus, os saduceus. Ele entrou lá na sinagoga, olha, Deus me deu um ministério e esse ministério é para preparar o caminho para o Cristo. Eu sou daquele que Isaías falava. Eu sou a voz, mas aí o que Isaías falava a respeito de João? A voz do que clama onde? No deserto. Aonde? No deserto. Ele ia fazer o que na sinagoga? Ele ia fazer o que lá no meio dos tetrarcas, no meio dos reis? Se Isaías já tinha profetizado dele. A voz do que clama no deserto. E para onde que João foi? No deserto. O cara entendeu o chamado, irmão. Não tem que... Você está entendendo como que o negócio é? Servir a Deus é isso, cara. É você não querer entender, é só crer e fazer. João entendeu e foi para onde? Foi para... Opa, calma aí. Eu sou aquele que Isaías falou, a voz do que clama no deserto. Cara, o interessante de tudo, no livro de João, capítulo de número 4, Jesus vai testificar dele. Jesus testifica de João. A gente até entrou, acho que chegou a entrar nesse tema, né, Alex? Vocês lembram? A questão de Jesus testificando de João. Porque João teve dúvida. João teve dúvida. Mas vamos voltar para o texto.
Questão de chamado. Então João, ele entendeu o chamado dele, foi para o deserto, foi para anunciar, ele foi anunciar, foi preparar o caminho para Cristo e foi para o deserto. E foi no deserto que aconteceu o quê? Foi no deserto que João começou a batizar, meu irmão. João entendeu o chamado de Deus, foi para o meio do nada e estava todo mundo vindo para onde? Para o deserto. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente quer pegar o atalho, muitas vezes a gente quer pegar o caminho fácil, a gente quer ir para onde é bonito, a gente quer ir onde tem descanso, a gente quer ir onde está confortável. Mentira. Verdade. Quem não gosta de conforto, irmão? Porra. Agora pegar deserto. Ninguém. Ninguém quer, irmão. Só que deserto é a melhor escola, irmão. A palavra de Deus vai nos ensinar desde Gênesis, Apocalipse, que deserto, o povo que passou pelo deserto teve que aprender. Deserto não é para morrer, deserto é para aprender. Mas muitas das vezes a gente... Deserto é para aprender, irmão. Deserto, pastor. Eu passei pelo deserto, irmão. E faço constantemente. Deus permite. Sabe por quê? Porque enquanto a gente viver, a gente vai precisar de aprendizado. Enquanto, um advogado, um engenheiro, um eletricista, um pedreiro, não importa qual seja a profissão, não importa o que você escolheu da vida, seja como profissão, seja como hobby, não importa. Enquanto você viver, você vai ter que se aperfeiçoar, irmão. Verdade. O médico, ele estuda constantemente. O médico, imagina um médico cirurgião que opera a sua cabeça, ele parar de estudar. Com as tecnologias avançando, as coisas crescendo, o mundo evoluindo. Aí eu falo assim, não, eu aprendi na faculdade em 1970. Meu irmão, nós estamos em 2022. Irmão. Em 1970, acho que não tinha nem se falava ainda do DNA. Acho que surgiu o desenrolado da cadeia do código de DNA. Acho que foi em 1980. Estou correto aí, ô doutora? Ô, doutor, desculpa. Foi em 1980 que desenrolaram o rolo sobre o DNA, foi mais ou menos por aí. Eu não estudei tanto não, mas a gente vai dar uns embramados. Mas enfim, irmão, agora imagine em 2022 que a tecnologia do tipo que está. As cirurgias antigamente, os caras rasgavam a sua cabeça, que necrotério mesmo. Hoje em dia com laser, uma ampulinha... Você nem misturei, né? Irmão, imagina hoje a tecnologia, os caras com uma máquina totalmente bolada, montada, segurar o seu crânio. Então, assim, os médicos têm que evoluir, os engenheiros têm que evoluir, os pedreiros, os pintores, carpinteiros, não importa o que tu faz da tua vida, meu irmão, porque o ministério com Deus é diferente, irmão. Não tem como. Aqui é uma palavra de Deus, é um estudo constante, diário, a qual a gente tem que desenvolver, cara, todos os dias. Quanto mais a gente se aprofunda na palavra, mais a gente aprende. Quanto mais a gente aprende, mais esse alimento a gente ganha. E quanto mais esse alimento a gente ganha, mais experiência nós temos. E quanto mais experiência com Deus, menos nós ficamos se questionando. Por quê? Por quê? Por quando? Quando vai ser? Quando não vai ser? Que hora que vai ser? Ansiedade, meu mal. Meu mal, irmão. Sou ansioso pra caramba. Mas Deus compreende. Mas quando a gente começa a se aprofundar na palavra de Deus, a gente vai entendendo que a ansiedade pode até fazer parte do nosso cotidiano, faz parte da vida do ser humano, mas quando a gente crê em Deus, a gente tem que viver Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção de que elas Vão acontecer. existem, irmão. Você está entendendo? É a mesma coisa que a gente dá um passo na beira do abismo, irmão. Você não está vendo ponte nenhuma, você não está vendo caminho. Você vai atravessar porque Deus preparou o caminho. A minha fé me diz isso. Muitas das vezes é fácil fazer? Não. Por quê? Porque me falta fé. Para Pedro faltou, para João faltou, para Lucas faltou, para Paulo faltou. Paulo ele implorou para que Deus removesse, tirasse o espinho. Senhor, 3 vezes ao dia um enviado de Satanás me esbofeteia a cara. E eu roguei a ele para que ele tirasse o espinho da minha carne. Carne grita, velho. O que eu estou querendo ensinar aqui, irmão, que nós temos que aprender aqui, é o seguinte. Vamos entrar aí no capítulo de número 4. Eu acho que nem vai dar para mim conseguir fazer tudo que eu quero fazer aqui hoje. No nome de Jesus, eu quero aproximar-se do que eu quero entregar aqui, irmão. Capítulo 4. A seguir, foi Jesus levado... A gente entrou nesse tema também, na quinta-feira passada. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito aonde? Lê aí, irmãos. Lê comigo aí. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao... Pra quê? Ser tentado. Deserto de novo, irmão. Até Jesus teve que passar pelo deserto, irmão. Quem somos nós, irmão? Até o Cristo teve que passar pelo deserto. Então, meu irmão, Jesus ele entendeu o chamado. Não se fala da vida de Jesus, algumas partes, Lucas relata,
a parte da infância dele, mas é bem pouca. Por quê? Porque não é que não tem importância. A questão é que a Bíblia quis relatar o Cristo, mas tem relatos, deixou relatos para mostrar que Jesus teve uma vida normal. Jesus brincava, Jesus corria, Jesus pulava, mas com 12 anos ele já entendia, desde sempre ele entendeu o chamado dele. Com 12 anos ele mostrou para que veio. Ele sentou com os grandes e ensinou os grandes, ao ponto dos grandes não querer que ele fosse embora do templo. Tamanha responsabilidade estava sobre Jesus, tamanha responsabilidade estava sobre João, tamanha responsabilidade estava sobre Pedro, né? Falando sobre Pedro, um pescador. Pescador. O discurso de Atos, capítulo de número 3, quantas mil almas foi convertida? Mais de 5 mil almas. Um discurso de Pedro, um pescador indouto, que não tinha estudo. 5 mil almas. Irmão. Aí você menospreza o seu chamado? Aí você menospreza o seu ministério? Aí eu vou menosprezar o meu? Que irmão, Deus ele te usa na sua simplicidade, Deus ele te usa na sua humildade, Deus ele te usa do jeito que você é, porque Deus te conhece, irmão. Melhor do que você mesmo acha que se conhece, Deus te conhece, sabe exatamente das suas fraquezas, sabe exatamente dos seus pontos fortes, Ele sabe exatamente como te utilizar em cada situação que Ele precisa que você seja utilizado. Então Deus precisa de mim? Deus precisa de você? Não. Nós precisamos disso. Mas Ele quer que você participe. Ele quer que a gente participe. Deus precisava de alguém para anunciar o Cristo? Deus precisava do Cristo? Sim. O único ser humano, vamos assim dizer, que Deus precisou foi Jesus. Porque Deus precisou. Deus precisava de Jesus. Só, irmão. Só, irmão. Ah, então você é um inútil? Não, irmão, pelo contrário, a palavra está nos mostrando que nós somos especiais para Deus. Cada um de nós, na nossa peculiaridade. Nós, cada um, ninguém é igual a ninguém. Você está entendendo, Marcelão? Ninguém, você está entendendo, seu Roberto? Ninguém é igual a ninguém, Cris. O Cris é diferente de mim, eu sou diferente do seu Roberto é diferente do Marcelo, o Marcelo é diferente do outro Marcelo, não pode ser igual, mas não são. Nada igual, né? Você está entendendo, então? O seu Fábio é diferente de todos. Né, seu Fábio? Muito diferente. Está com sono, seu Fábio? Não. Não? Vocês estão entendendo, irmão? Então, assim, eu não sei fazer o que o Elton sabe fazer. Deus vai usar o Elton no ministério não é algo que eu não sei fazer. Então, por isso que fala de corpo. Por isso que Jesus Cristo fala de corpo. Jesus Cristo ele usa as coisas simples da vida para representar o reino dos céus. Irmão. Ele usa a rocha, ele usa as construções. Ó, aqueles que escutam esta minha palavra, assemelhado-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio os ventos, correu as tempestades, correram as enxurradas. Deus sobre aquela casa. Mas ela ficou firme, ela não caiu. Por quê? Seus alicerces estavam firmados na rocha. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e as não praticam, assemelhado-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a areia. E veio os ventos, correram as enxurradas. Deus sobre aquela casa. E grande foi a queda. Aí para aí. O homem prudente ele edificou a casa dele na rocha. Não teve chuva? Teve enxurrada? Teve vento? Teve. O homem sensato edificou a sua casa na areia. Teve chuva? Teve vento? Teve enxurrada? Nos dois casos teve chuva, nos dois casos teve enxurrada, nos dois casos teve vento. Qual foi a diferença? Um estava na rocha. Um estava enxurrado na rocha. A rocha é Cristo, irmão. Você está entendendo? Não importa se tu serve a Deus ou se tu não serve. Os ventos, a tempestade, as enxurradas da vida, vem para bom, vem para ruim, vem para ele e para servo de Deus, meu irmão. A diferença quem faz é tu, a diferença quem faz é eu. A diferença está no edificar aquilo que nós estamos construindo. Aonde nós estamos construindo a nossa casa? Aonde estamos firmando os nossos alicerces? Aonde? Meu irmão, você tem que entender que, quem já trabalhou com obra, que eu trabalho com obra, irmão? Fica bem mais fácil de entender o que Jesus está falando. Você concorda, né? Quando se fala que aquele que é prudente, ele firmou os alicerces na rocha. Meu irmão, para você achar uma rocha, para você cavar, para você fazer uma sapata, uma broca, na rocha, meu irmão, eu te falo, na praia, são 22 metros para você chegar no terreno arenoso. 32 para você conseguir achar a rocha, terreno de praia. Na onde a gente mora, que tem bastante serra, dependendo do lugar, são 12 metros para você chegar na rocha, irmão. Então, para você chegar na rocha, tem que cavar, mano. Tem que ter trabalho duro, irmão. Ninguém chega na rocha sem fazer nada, irmão. Para a gente conseguir edificar uma casa na rocha, a gente tem que ter trabalho, a gente tem que suar, a gente tem que cavar, irmão. Tem que cavar. E sabe o que a gente sabe fazer de melhor?
Nós que estamos em casa de recuperação, nós que passamos por casa de recuperação, eu vou falar para vocês o que a gente sabe fazer de melhor. Sabe o que a gente sabe fazer de melhor? Cavar. Como assim, pregador? Tá ficando louco? O poço que você cavou, irmão. É verdade, para chegar aqui. O poço que eu cavei para chegar até aqui, irmão. Qual foi a profundidade do poço que você cavou para chegar até aqui, meu irmão? Quantos poços, né? Quantos poços? Porque cavava um, depois estava cavando outro, cavando outro. Meu irmão, eu cavei um poço tão fundo, que não saía água, irmão. O poço que eu cavei foi tão fundo, começou... Perdoa a palavra, isso aí é bosta, irmão. De tão fundo que eu cavei, eu consegui passar da água sem ver. Eu nem via a água, irmão. Só que tem um detalhe, irmão. A gente cava tão fundo, E quando a gente tem a ciência, o discernimento do Espírito Santo, que é ele que te dá, que é apóstolo Paulo, para Romanos 8, que nem todos têm, a gente já estudou isso aqui, né? Nem todos têm o Espírito Santo de Deus. Já estudamos isso, nem todos têm. Mas nós que temos, porque você está aqui porque você tem. Porque você crê. Alguém pregou para ti, alguém te falou dele e você acreditou. Eu acreditei, por isso estamos aqui, irmão. Aí só tem um lugar para a gente olhar, irmão. Quando a gente está lá embaixo, lá no poço, no fundo, irmão. Só tem um lugar para olhar para onde é. Não tem mais para onde cavar. Onde você vai olhar? Para cima. Aí você vê a luz, irmão. Aí você vê a luz, irmão. Você está entendendo? Aí você para de cavar, irmão. E há uma saída, irmão. Para tudo aquilo que a gente faz. Deus ele nos mostra uma saída. Não importa a dificuldade, a sua vida é um ministério. A sua vida é um ministério. Não vou conseguir fazer tudo o que eu queria fazer aqui. Não tem problema, não. Outro dia, senhor faz. Assim que o senhor quiser. Não, velho. Calma que ele não terminou, não. Pastor, a pastor pediu para mim mais ou menos que hora você vai terminar, que ela vai vir aqui ver o senhor. Eu já estou quase terminando. Daqui uns 10 minutos? Por aí. Tá? Tem um chá aí. João, capítulo de número 1. Vamos estar finalizando. Vou tentar finalizar. Como eu separei para a gente estar ali. João, capítulo de número 1. É isso mesmo? Aleluia. É isso aí, é isso mesmo. João, capítulo de número 1. Capítulo 1, versículo 29. Capítulo 1, versículo 29. Ó, tá pertinho aí. Vamos pro versículo 19. Quero ler isso aqui para ficar bem clara a questão de propósito, irmão. Questão de ministério. Capítulo 1 de João, versículo 19. Na minha epígrafe aqui está João Batista, repete sua testemunha. Como está na sua aí? A mensagem de João Batista. A mensagem de João Batista. Vamos lá. Ó. Esse foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu: eu sou a voz do quê? Endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías: ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus e perguntaram-lhe: então por que batiza, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vos não conhece, o qual vem após mim, do qual não sou digno nem de desatar as correias da sandália. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Versículo 29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão, que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia. Olha isso, irmão. Olha isso, irmão. Eu mesmo
não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Como assim João não conhecia? Quem consegue me explicar isso aí? Os caras eram primos, os dois eram primos. Como João fala? Eu não conhecia. Ele não conheceu o Cristo. Você está entendendo? Porque olha o que ele fala no versículo de número 30, no versículo de número 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vou lá em Eclesiastes capítulo 3, gente. Há tempo. Há tempo para todas as coisas. Há um tempo determinado para todas as Verdade, coisas. Jesus. Há um tempo determinado para todas as coisas na terra. João cresceu com Jesus, irmão. Desde a barriga ele já se conhecia. Um já testificava do outro. Como assim João não conhecia? Porque João, Deus, olha para você ver que tremendo isso, cara. Olha as coisas que Deus faz. João, ele creu naquilo que foi dito a respeito dele. E ele foi para o deserto, ele foi batizar, ele foi preparar o caminho. Ele cresceu ao lado do Cristo de Deus sem saber quem ele era, irmão. Ele preparou o caminho para o primo dele sem saber que ele era Cristo. Os dois brincaram juntos, os dois correram juntos, talvez até aprontaram, brincadeira de criança, aprontar como criança, aprontar, toda criança apronta, toda criança brinca. Imagina isso, irmão. João cresceu, entendeu o seu chamado, foi para o deserto, anunciar o Cristo de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Do nada veio o primo dele. Tá vendo, cara? As cortinas baixas. Imagina você estar do lado do Cristo na sua vida inteira. Sem entender que você vai preparar o caminho para algo tão grandioso, tão extraordinário. Isso é te revelado. Estava debaixo. Então, o que eu estou querendo que vocês entendam, irmão, que às vezes, Deus, glórias. Ô, glória! Meu irmão, o teu milagre, o meu milagre, a tua bênção, a minha bênção, pode estar debaixo dos nossos narizes. Pode estar tão Verdade, pertinho, 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 você está convivendo com a tua bênção. Só questão de tempo. É só questão de tempo. Se não te foi revelado, se não te foi apresentado, se não te foi aberto os olhos para que você consiga enxergar o que Deus tem preparado para ti, meu irmão, é grande. Deus tem promessa na vida de cada um de vocês, irmão. Um em especial, que eu não sei quem é. Eu sou profeta, sou pregador. Mas Deus tem algo grande aqui dentro. Glória a Deus, aleluia. Eu vim para trazer essa mensagem, cara, nem imaginava que Deus ia fazer isso comigo. A sua bênção, meu irmão. A tua bênção está tão perto. Eclesiastes 3, irmão, há tempo. Só não foi tempo dela ser revelada ainda. Só não é o tempo. João Batista preparou o caminho para Jesus. Ele cresceu com Jesus. Mas não era hora de revelar. Deus não revelou. Só revelou quando foi o tempo. João Batista soube esperar. O que me falta é isso. O que te falta é isso. Saber esperar o tempo de Deus. Aguarde. Fique firme. Fique firme. João foi para o deserto. Irmão. Comer gafanhoto, mel, se vestir com roupa de camelo, couro de camelo. Todo mundo olha para lá, o louco. Tá lá, aquele louco lá no meio do deserto, no meio do nada, comendo, só se alimentando de mel, gafanhoto, vestido com couro, barbudo. Tá lá o louco lá. O louco preparou o caminho para o Salvador da nação. O louco preparou o caminho para o Salvador do mundo. Todos tinham como louco, mas todos foram lá para ver o louco. Todos tinham como louco, mas foram lá para ser batizados pelo louco. Tinham como louco, mas os principais dos fariseus mandou mensageiro para perguntar se ele era Elias, para perguntar se ele era o Cristo. Tinha como louco, mas ele sabia que não era louco, porque conhecia a palavra. Aí é onde eu chego, irmão. Não vou no outro texto não, eu já vou parar por aqui mesmo. Tinham como louco, mas iam ser batizados pelo louco. Tinham como louco, mas conheciam as escrituras. Sabia que algo estava acontecendo. Aquele louco não estava no deserto à toa. Então mandaram mensageiros para perguntar se ele era o Cristo. Olha isso, irmão. Os doutorados, os que tinham doutorados, os doutores da lei, vai lá, pergunta, vê se ele é o Cristo. Por que Deus não revelou para eles? Não eram eles os donos da palavra? Os sacerdotes reais?
Nos tempos, Deus usa a loucura para confundir as sábias. Verdade, Jesus. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as que não são. Aí sabe por que o inimigo está brigando com a tua vida, meu? Sabe por que o inimigo quer te tirar do posicionamento? Sabe por que... Eita, Deus! Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Sabe por que ele quer te tirar do posicionamento? Sabe por que ele não quer que você fique na posição que você está, meu irmão? Porque ele sabe exatamente o que Deus tem preparado para ti. Porque ele conhece. E é disso que ele tem medo, porque ele sabe o que Deus está preparando. Ele sabe o que Deus é. Irmão, João, ele revelou o Cristo ao mundo. João preparou o caminho para o Cristo de Deus. Você acha que o inimigo não sabia disso? Os doutorados lá não sabiam disso? Você acha que não tentaram barrar João? Você acha que não tentaram parar João? Com você não é diferente não, meu irmão. O inferno treme, sabe por quê? Porque você saiu dele. Eu saí dele. Nós saímos dele. Não importa se foi por causa de jogo, por causa de mulher, se foi por causa de drogas, se foi por causa de bebida. Nós estávamos na mão de Satanás, entre aspas. Aí eu te falo, meu irmão, terrível coisa é estar na mão de Deus. Terrível coisa é estar na mão de Deus. Como assim, pregador? Tu ficou louco? Não. Na mão do diabo. Na mão do diabo. Deus tem o poder de tirar. E da mão de Deus? Quero ver, né? Quem tira da mão de Deus? Quem tira da mão de Deus? Então, se está na luta, se está na briga, se está no deserto, se está na prova, tem promessa grande aí. Tem promessa grande aí. E o diabo sabe disso. E ele vai tentar fazer parar, para que o seu propósito não seja alcançado. Deus tem algo para fazer na vida de cada um de nós. Um em especial. Não sei quem é. Não que nós não sejamos, não que eu não seja especial, não que você não seja. Mas eu sei que não é não. Deus me deu a palavra, eu só separei. Já sabia o que estava escrito, mas não sabia que ia vir com essa magnitude. Algo grande está vindo aí. Não sai do posicionamento. Não sai do. Toma posse dessa palavra. Aleluia, Jesus. Toma posse dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Que seja eu, que seja qualquer outro, que seja todos nós, irmão. Aleluia. Seja qualquer um de nós, mas eu sei que tem alguém que está orando, está buscando de Deus. E vai chegar. Vai chegar. Eu também estou orando, eu também estou buscando. Eu também creio que o meu vai chegar também. Eu também creio que é um tempo determinado. Então, assim, a mesma expectativa que tu tem, eu também tenho. Só que eu tenho que esperar. Eu tenho um problema grave com isso aí. Parece que eu nasci de 6 meses, não foi nem de 7. Eu quero as coisas para anteontem, né? Nem para outra, eu quero para anteontem. Mas Deus, ele conhece cada um de nós. Ele sabe exatamente daquilo que nós precisamos. E esta é a palavra de Deus para as nossas vidas hoje. Amém? Amém. Não vou ler o outro texto, já está no horário, estou em cima. 9h25, eu costumo terminar às 9h30. Eu sei que eu cheguei mais tarde, mas como foi só um louvor, meu primo não estava com o violão, então como diminuiu o louvor, a palavra encaixou no tempo certo. Amém? Amém. Amém, irmão? Amém? Essa é a palavra de Deus. Aplauda o Senhor em nome de Deus.